Bom dia a todos e a todas que nos assistem nesse canal da maior importância, que é o Telesaúde, ajudando a saúde da nossa terra e do Brasil todo e do mundo, através das ondas, através do trabalho, através do esforço contínuo do Telesaúde, sua equipe preciosa. Nós estamos conseguindo, através da Universidade Federal aqui em Goiás, levar informações de saúde, especialmente na área básica, né, a profissionais que precisam de informações para trabalhar melhor, para servir melhor a população. Então, bom dia a todos os guerreiros e guerreiras que no campo lutam por uma saúde pública melhor. Um abraço a todos. A nossa questão hoje, é a nossa aula, mas a aula é uma questão, né, diz respeito a Momo, essa criatura estranha que vocês estão vendo aí, a Momo, que se constitui uma nova ameaça ao público infanto-juvenil. É isso aí, a Momo. Olha a cara dela. Preste atenção no rosto dessa criatura, que daqui a pouco eu vou falar desse rosto, né? Mas antes eu quero colocar algumas coisas acerca de crianças e adolescentes para que a gente contextualize melhor a questão ligada a Momo e ao público infanto-juvenil, né? Quem são crianças e adolescentes? Quem são? Quem são essas pessoas? Eu coloquei 3 pontos aí numa tentativa de delimitar a questão e dar a ela um certo sentido, né? Vamos lá. Crianças e adolescentes interpretam a realidade social de forma incompleta, porque não completaram ainda o seu desenvolvimento psicossocial, o seu desenvolvimento mental, vamos dizer assim, ou psíquico, de tal forma que eles percebem a realidade, interpretam a realidade, mas falta muitos elementos para construírem um todo de sentido, um todo de compreensibilidade, para aprofundarem a sua percepção sobre aquilo que estão vendo, né? Como não existe essa completitude, esse desenvolvimento mental, psicológico, né? Eles interpretam a realidade social de forma incompleta. Outra coisa que poderíamos dizer é que a percepção da lógica que constitui valores, relações, juízo crítico e conduta consequente ainda é algo muito incompleto, muito distante do público adolescente, desculpem, do público infanto-juvenil. Então, naquilo que eles percebem quanto ao campo psicossocial, existe uma lógica presente nas relações, no juízo crítico sobre condutas, sobre a conduta consequente em relação a regras, a normas, a leis, etc. De sorte que é preciso que haja uma maior maturidade, não gosto de dizer isso, mas um maior desenvolvimento psicossocial, desenvolvimento emocional, desenvolvimento do pensamento, para que as pessoas, na sua percepção, percebam a lógica que rege valores, relações, juízo crítico, conduta consequente, e aí daí por diante, né? Para que vocês tenham uma ideia mais apurada disso, ou mais acurada disso, vamos dizer assim, eu poderia dizer que nós entendemos ética e moral de 2 maneiras complementares. Ética é aquela ideia que a pessoa tem de um viver melhor, de um viver com mais felicidade, de uma vida que tem mais possibilidades de um bem-estar maior, mais duradouro. Então eu projeto a minha vida de tal maneira que ela seja melhor a cada dia, que eu esteja melhor na medida que o tempo passa, que haja em mim um estado de bem-estar tal que eu, na maior parte das vezes, me sinta bem, num projeto que se chama de felicidade. Aliás, em alguns países, inclusive no Brasil hoje, felicidade é um direito legal. Eu não sei como é que vai se poder implementar essa lei, mas é um projeto de lei, não é?
a coisa da felicidade como direito legal. Mas enfim, quando se pensa em felicidade, quando se pensa em bem-estar, quando se pensa numa vida melhor a ser vivida, a ser buscada, nós estamos falando de ética. Ética. Eu estou com a corrente que pensa assim. E quando nós estamos cogitando sobre deveres, sobre condutas que são devidas, condutas que são pertinentes e necessárias, quando as pessoas são, né, convocadas a cumprirem os seus deveres, por exemplo, está numa reunião, não pode dizer qualquer coisa, é dever de cada um se comportar de maneira educada, de maneira sociável, de maneira mais apropriada para o ambiente. Isso é um dever. Agora mesmo nós vamos votar. No Brasil, votar é um dever. Então, vamos às urnas e votamos. É um dever. Não é? Eu estou conversando com uma pessoa e eu tenho que dizer a essa pessoa coisas que sejam para elas coerentes, façam sentido, que elas compreendam. Isso é um dever. Então, tudo que é da ordem do dever, é bom que se faça porque isso é normativo, né? É bom que se faça porque isso é exigência social. Então, nós estamos no campo da moral. E o público adolescente, o público infantil, não tem muito essa noção do que seja um projeto de vida legal, seja um projeto de vida em que o bem-estar esteja presente, muito menos, isso é complicado, a questão do dever, tem que fazer tarefa todo dia, é um dever do aluno fazer tarefa todo dia, ele não entende muito isso, mas é um dever e é moral. Quando o aluno se senta para fazer um dever de matemática, por mais chato que seja, isso é uma questão moral, é moral fazer dever da escola, não é ético, é moral. Agora, na medida que faz o dever da escola buscando uma vida melhor, isso é ético. De sorte que a criança tem pouca sacação, tem pouca compreensão dessa relação entre ética e moral, entre relações, desenvolva juízo crítico, tem uma conduta consequente em relação à ética e à moral, etc. A criança e o adolescente não tem essa capacidade, não tem essa habilidade, não desenvolveu isso bem ainda. Então, esse é um aspecto. O último aspecto que eu quero aqui destacar quanto a comportamentos de crianças e adolescentes é esse. Por natureza, crianças e adolescentes são pessoas vulneráveis às circunstâncias sociais e físicas que ameaçam a saúde, a vida e sua família, né? Então, a criança, ela pode facilmente ser convidada a entrar num carro de desconhecidos sem que tenha muito juízo crítico sobre isso e acaba morrendo, como recentemente aconteceu, né? Uma menina confundida com 9 anos, confundida com outra, foi constrangida, assim, meio que forçada a entrar no carro. Ela entrou no carro e mesmo que ela não reconhecesse aquilo como uma coisa normal e chorava muito, ela foi constrangida e foi vulnerável. Então, crianças e adolescentes são vulneráveis às circunstâncias sociais e até físicas que ameaçam a saúde, a vida e sua família. Um dia desse, eu passei no rio Meia-Ponte, naquela parte mais infestada do rio, mais insalubre do rio, e havia algumas crianças tomando banho. Por que elas estavam tomando banho naquela sujeira? Porque elas não têm noção do que seja aquilo, né? Daquelas circunstâncias de infecção, daquelas circunstâncias de insalubridade. Por quê? Porque são pessoas que não desenvolveram ainda seu juízo crítico, sua noção do que é certo, do que é errado, sua noção do que é melhor, do que é pior. Isso está muito incompleto. Então, crianças e adolescentes são assim e por isso devem ser amparadas, acompanhadas, compreendidas, sobretudo, cuidado, muito cuidado deve ser investido nesse público para que, de fato, o Brasil tenha direito, e o mundo, né? Mas mais o Brasil, se descuida muito disso, tem a sua juventude, tem a sua infância protegida e boa, né?
Nós vamos agora rodar um filme, e esse filme diz respeito a uma mãe que aproximou-se do seu filho de 7 anos para conversar sobre a Momo. E o susto dela foi muito grande quando descobriu que o filho não só já conhecia a Momo, mas já tinha feito algumas tarefas, já tinha se submetido a Momo de alguma forma. Deixa eu dizer como é que isso funciona. Vocês viram o rosto da Momo lá atrás, porque eu pedi para vocês olharem. Vê como é que ela é meio bruxa e meio moça, como ela é meio adulta e meio menina, como ela é meio boa e meio má, como ela tem os olhos esbugalhados como das bruxas, mas tem um sorrisão como a criança, essa coisa assim misturada. Tudo que no mundo, especialmente no mundo mental, é muito misturado, é tendente a lendas, a criação de mitos, não é? Mito é uma coisa irracional, mas que faz parte do mundo, faz parte da humanidade, faz parte da formação dos homens, porque é a partir de histórias místicas ou míticas que as pessoas vão formulando, né, seu imaginário sobre a sua vida, sobre as pessoas, sobre o mundo que está à sua volta. É através do mito que ela faz isso. Mas, Miguel, o que é bem mito? Histórias de quadrinhos são míticas. Os contos de fadas são míticos, os contos de irmãos Grimm são míticos, não é? E essa Momo também é mais um elemento mítico. O lobo mau é mítico, e essa Momo é também mítica. A lua é mítica. Tudo que pertence a um mundo e outro, que fica entre dois mundos, duas situações, duas circunstâncias, duas realidades, e que não é nenhuma nem outra, é ambígua, é muito ambígua, uma figura assim, muito ambígua, sempre entre dois mundos, é muito suscetível a mitos, criação de mitos. Uma coisa interessante no mito, não somente ele comparece como a explicação, entre aspas, do imaginário, porque não acaba sendo uma explicação racional, coisa nenhuma, uma explicação mágica. Mesmo sendo uma explicação mágica, é uma explicação. E a criança precisa dessa explicação mágica, porque o pensamento dela é mágico, não é racional, não é concretamente racional, vamos dizer assim, é muito mágico. Uma criança é capaz de falar com uma boneca como se ela fosse viva, outra pessoa. É capaz de falar com o animal como se ele fosse vivo, se ele fosse também gente, ele fosse outra pessoa. Alguém estava me dizendo um dia desse, olha, eu tenho em casa 2 cachorros, eles são muito especiais, são pessoas muito queridas. Cachorro não é pessoa, mas na mítica do lar desse rapaz, os cachorros faziam parte da gente humana, do gado humano, vamos dizer assim. Então, mito tem essa história. E a Momo aparece como mito. Como mito, ela entra no mundo infantil. Como mito, ela fala. Como mito, ela comanda. Como mito, ela explica. Como mito, ela exige. Como mito, ela dá sentido. Como mito, ela se identifica com a criança, ou ela penetra o mundo infantil de tal maneira a estruturar esse mundo infantil conforme seus valores, seus ditames, seus imperativos, porque os mitos têm imperativos, etc, etc, etc. Mas vamos ao diálogo aí, a entrevista da mãe com seu filho, sobre a Momo. A Momo, ela envia, se você liga para a Momo com o número dela, você pode escutar ela falando, ou ela pode mandar desafios para você sem falar, só mandando desafios pelo WhatsApp, ou ela pode falar com você. Então, os desafios começam de facinho para difícil. Então, como é que eu posso explicar? Tipo, você vai passando de cada desafio que você passa fica mais perigoso ainda. Certo. E te leva à morte. O último desafio pode te levar à morte.
A Momo é uma estátua da China que pode ser encontrada não sei onde, se é no Museu da China ou em outro lugar. Então, é um homem, através da internet, que finge ser a Momo. A Momo não tem vida, é um homem que fala sobre as coisas e faz uma programação meio esquisita. Tipo assim. Tipo desse jeito. Sei. Mas a Momo não se mexe, não tem vida, não respira e nada. É o homem que manda os desafios. Entendi. Para enganar as crianças. Engana as crianças e quando eu recebi o meu primeiro desafio, o cara disse que eu ia ganhar tudo que eu quisesse. Quer dizer que você já recebeu um desafio. Através de onde? Da internet. Através de que celular, Antônio? Do celular da minha avó. Ela não sabe disso. Sabe. Sabe. Até a minha sabe. Quem sabe? Raminho. Raminho também sabe. Só quem não sabe é sua mãe, né? O desafio mais Só sua mãe que não sabe, né? Que ninguém conta sua mãe, né? Minha mãe, é porque minha avó tem o número da Momo. Sua avó tem o número da Momo. E quem foi que deu esse número a ela? No grupo da família estão mandando o número da Momo. Na verdade, esse negócio de Momo tá pelo... Primeiro foi... Ok. Tem mais um pedacinho aí pra frente, onde o rapaz, o menino de 7 anos vai confessar pelo menos 2 coisas constrangedoras para a mãe que está entrevistando. Primeiro, que ele não disse nada para a mãe. Ele confessa que ele não disse mesmo nada. Acabou. E a segunda coisa constrangedora é que a mãe, quando o procurou, supondo que ele não estava envolvido com esse jeito nenhum, só querendo avisar, encontrou já muito avançado dentro do processo. Enfim, estava acontecendo na casa dela, com o filho dela, algo que ela desconhecia profundamente. Mais do que isso, algo que ameaçava a vida da família dela, a vida do menino. Olha só. Bem, vamos entender isso um pouquinho? Deixa eu tecer uma série de comentários sobre esse diálogo aí, né? A entrevista exibida. Percebem que a criança é independente? Ela só tem 7 anos, mas a ideia de independência dela é tremenda. Então não se enganem, porque quando a criança de 7 anos diz que é dependente, na verdade ela não é tanto assim. Desde pequenininha a criança começa a desenvolver uma atitude de independência que lhe é própria. Então ela até deixa a mãe vesti-la, mas ela quer muito vestir-se. Ela deixa a mãe ou o pai amarrarem o cadarço do sapato, mas ele quer muito, ou ela quer muito amarrar esse cadarço. Elas deixam o pai escolher sua comida, a mãe escolher sua comida, mas ela quer muito ela mesma escolher a comida, de preferência muito doce, muita bala, muito bombom, etc, etc, etc. Enfim, a criança é independente por natureza, por normalidade. Esse menino é independente. Na sua independência, ele foi então desviado para um campo de grande vulnerabilidade para ele, para a sua saúde e para a sua vida. Segundo, a criança é curiosa e ingênua. Ao mesmo tempo que ela diz que não é real, ela diz que é um homem. Ao mesmo tempo que ela diz que é um homem, ela sabe que tem uma figura de feminina. Então é um mito, não é? Uma coisa ambígua, uma coisa confusa, uma coisa que não se define claramente. Isso tem mais força sobre a mente infantil, que tem o pensamento mágico, do que uma coisa bem definida, bem racional, como a autoridade da mãe, por exemplo. Então a Momo pode ter muito mais penetração na vida mental infantil do que a mãe, com toda a sua racionalidade de bem criar, bem educar e proteger. Terceira coisa,
a criança tem uma boa narrativa dos fatos que lhe aconteceu. Está meio errado aí, desculpe. Que lhe aconteceu. Então, ela vai contando muito bem contadinho. Ela esclarece algumas coisas difíceis, mas com a linguagem dela, ela consegue. Ela esclarece quem é a Momo, de onde é que veio, o que pretende, o que exige e as consequências finais, que são relativas à morte de quem segue as exigências da Momo até o fim. Então ele sabe tudo, ele conhece todo o percurso, todo o trajeto de quem segue, ou por intimidação, ou por curiosidade, ou por gosto até, essa coisa da Momo. Então ele tem uma narrativa boa, mas é uma narrativa onde ele não comparece como sujeito, capaz de tomar uma decisão, capaz de fazer alguma coisa, capaz de evitar, capaz de tomar providências no sentido de denunciar, de criticar, de colocar-se contra. Não, ela é como que aliada dessa lenda, aliada desse mito, né? Aliada de tudo aquilo que está se construindo com o mito e com a criança e com outras crianças, né? Olha só que coisa complicada. Ela é crédula, não tem noção do perigo, né? De jeito nenhum. A mãe não sabia de nada e isso não tinha a menor importância para a criança. Coloquei no plural aí, mas é singular, para a criança. Então ela é crédula, a noção de perigo não lhe causa a intimidação, ela esconde da mãe, ela segue numa vida secreta e ela não tem condições de avaliar a gravidade do que está acontecendo com ela em termos de manipulação. Olha só, isso é o que a entrevista mostra claramente. Vocês podem encontrar essa entrevista. Bem, quem é Momo afinal? É mito. Mas por que essa Momo, como a baleia azul antes dela, são tão perigosos, ou ela é tão perigosa? Por uma razão muito simples. Há muito sadismo nesse mundo, há muita perversão nesse mundo, não é? A gente pode dizer que os partidos políticos do Brasil foram a Momo da Petrobras. A Petrobras foi fazendo direitinho através da sua direção, a Foster, né? Foi fazendo direitinho através da sua direção tudo que a Momo política queria, tudo que a Momo política determinava, e ela foi se estraçalhando, ela foi se degradando, se desorganizando, até chegar quase à impossibilidade de funcionamento, causando um grande prejuízo à pátria brasileira. Então, a classe política, num certo momento, na sua perversão e sadismo, não é? Atacou a Petrobras igualzinho a Momo ataca uma criança. Então a humanidade é sádica, é perversa, muito perversa, podemos dizer assim. Um outro exemplo, por exemplo, redundância, né? Por exemplo, suponha, né, que por causa das baixas condições financeiras, da desorganização econômica, muitas pessoas no Brasil vão passar fome, frio e sofrer doenças evitáveis que vão matá-las. Quem transformou a pátria brasileira numa pátria que não pode acudir seus doentes, seus famintos, seus abandonados, não pode, eles vivem aos milhões na rua, sem ter o que comer, sem ter o que fazer, à mercê da violência que existe todo dia. Então, quem faz isso, faz como a Momo em relação às crianças. Portanto, políticos, governos, comandos, crime organizado, até
uma certa parte ruim da polícia militar e até das Forças Armadas como um todo, né? Uma parte ruim desse pessoal tem essa perversão. Essa perversão, num certo momento, vai configurar-se numa personagem mítica, numa personagem que já foi a Baleia Azul, agora é a Momo. Uma personagem que tem, pelo pensamento mágico que a criança possui, grande penetração na vida delas, para arrasar, para matar, para maltratar, para causar lesões e principalmente para fazer todos saberem o poder que o mito tem a partir do sadismo, a partir da perversão. Miquel, você está assustando a gente. Ainda bem que eu estou assustando, porque quem vive num mundo como o nosso, sem pensar um momento que de fato a perversão não só existe, mas como está muito multiplicada, por exemplo, no crime organizado, por exemplo, na política nacional, por exemplo, na convivência de trabalho. Quem acha que isso não é tanto assim, está muito enganado. Nós estamos envolvidos num var de lama sem tamanho. Estamos envolvidos numa situação político-econômica, administrativa, da maior gravidade. E pior, não estamos vendo luz no fim do túnel, porque mesmo as eleições se aproximando, nós não temos certeza de quem não está comprometido com tudo isso, com toda essa lama, com toda essa corrupção. Não sabemos, a incerteza é muito grande. É como o menino disse, de repente a Momo pode me dar uma recompensa, de repente a Momo pode me abençoar, porque ela promete abençoar. A mãe pergunta então, de que vai valer a bênção? De que vai fazer o favor da Momo, se você já está morto? Mas a morte para uma criança de 7 anos não existe, existe a bênção, a morte não existe. Olha só que perigo. De sorte que, sendo assim, essa situação perversa, da qual surgem personagens, ora Baleia Azul, ora Momo, ora outro, ora outro, ora outro, esses personagens sempre vão aparecer na medida em que a quantidade de perversão excederem muito ao que o imaginário social pode elaborar, pode suportar e pode transformar, por exemplo, em crítica, né? Desse jeito. Vou ver se eu passo mais aqui. Bem, se eu for pensar dessa maneira que o mundo tem nos perversos que o habitam, e são muitíssimos, e suas perversões são cada vez mais elaboradas, então, quanto à criança, eu devo entender no mundo perverso esses 5 pontos que eu coloquei. Primeiro, é dever dos pais e educadores entenderem, protegerem e ampararem o público infanto-juvenil. Mas eles não querem, não é uma questão de querer, é uma questão de estar junto. Certa vez um pedófilo confessou o seguinte, que ele preferia aproximar-se de vítimas das quais, ou sobre as quais não houvesse nenhum olhar, nenhuma proteção, nenhuma aproximação, meninos e meninas soltas. Então, solta, sem pais, sem mãe, sem nenhum olhar sobre ela, essa é a vítima preferencial do pedófilo, que é um perverso tremendo, não é? Perverso tremendo. E que, não havendo cuidado sobre a criança e havendo oportunidade para ele agir, ele vai agir mesmo. E tem sido isso a desgraça da Igreja Católica Romana no Brasil e no mundo, né? É uma grande igreja, mas está com a sua Momo aí, através ou representada pelos padres pedófilos. O que fazer com eles? Coisa complicada.
Então é dever dos pais e educadores entender a criança na sua vulnerabilidade e na sua necessidade de proteção. E proteção significa estar perto, estar de olho, estar próximo. Segundo, disso decorrem medidas de proteção necessárias, porque quem está perto, quem está próximo, quem está olhando, vai pensar em medidas de proteção que são necessárias. Depois, envolve a família, a escola, as igrejas e toda a comunidade. Onde houver uma criança, ela não está largada se as pessoas estão de olho. Uma vez eu estava num certo bairro, uma criança de 4 aninhos, né, estava brincando e uns adolescentes começaram a puxar o cabelo dela, arrastá-la. Numa desculpa, deixa eu pegar você, e arrastá-la. Deixa eu pegar você, e arrastá-la. Eu me envolvi na questão. Informei que sou profissional de saúde, que trabalho com prevenção, né, e que não ia admitir aquilo. Eles se afastaram na mesma hora. Peguei a criança pela mãe. Onde é que você mora, filho? E ele disse, eu moro ali embaixo. Eu levei até os... Olha, ele estava apanhando ali de adolescentes e tem até marcas nas suas costas de chute. Onde é que vocês estavam? Ficaram sem graça, não me responderam nada e colocaram a criança para dentro. Enfim, esse cuidado, essa proteção contra as momos da vida envolve a família, a escola, a igreja e toda a comunidade. Também é uma questão de segurança. Não se pode pensar em segurança hoje apenas imaginando que a polícia podia estar perto, que o coronel podia estar perto, que o sargento podia estar perto, que a Rotam podia estar perto. Aliás, a gente nem sabe mais hoje, dentro das Forças Armadas, em quem confiar. Seria bom que pudéssemos confiar em todos, mas em alguns realmente não podemos confiar. Os noticiários dizem isso todo dia, não é? Mas enfim, tem que se pensar em segurança, porque numa sociedade perversa que é capaz de produzir momo e baleia azul, é preciso que a criança tenha segurança. E quem dá segurança é aquele que cuida, é aquela que cuida, que fica próximo, que se interessa, não é? Agora, essa segurança eu extrapolo, não é? Não é só uma segurança pessoal da criança e da sua família, ela é também uma segurança nacional, já que os milhões de adolescentes e jovens podem ser cooptados pelo crime organizado, né? Eu escrevi mal aí a frase, desculpem, né? Então, milhões de adolescentes e jovens no Brasil estão sendo cooptados pelo crime organizado. O crime organizado sabe o que fazer, que é uma organização perversa, mítica, que como a Mombo tem 2 caras, um sorriso falso aberto e um olho esbugalhado para devorar, né? Dizem que o lobo mau, um personagem mítico, recebeu a visita de uma criança, a Chapeuzinho Vermelho. Então a criança perguntou, que olhos grandes são esses? E o lobão respondeu, para melhor te ver, para melhor te olhar. E que boca grande, dentes grandes são esses? Para melhor te comer, para melhor te devorar. É assim que o crime organizado faz. Essa momo terrível chamada crime organizado e o tráfico de drogas. Que olhão é esse sobre os meninos? Que é para poder saber o que eles estão fazendo e onde eles estão. E por que essa boca tão grande, inclusive de revólver, que é para poder trazê-los para o nosso campo, fazer deles o que precisamos fazer. Mas vão morrer muito cedo. Sim, vão morrer, mas essa é a lei do crime. E pronto. De sorte que entender a criança, o adolescente, né, é dever dos pais e educadores, é dever deles também providenciar medidas de proteção necessárias. Isso envolve família, escola, igreja e toda a comunidade. É uma questão de segurança para eles e também segurança nacional, já que milhões de adolescentes estão sendo cooptados pelo crime organizado para morrerem antes dos 21 anos, a maioria, não é? Vamos em frente então.
Aí eu pus a bibliografia que vocês podem achar, né? Referências a esse assunto, mas enfim, fica uma palavra de advertência. Não vai aparecer, deixar de aparecer no Brasil, na sua cidade, os perversos fantasiados de momo, de baleia azul, de polícia, de ladrão, de todo tipo de jeito, todo tipo. Então, o melhor a fazer é ficar de olho. Não, mas o meu filho foi bem criado, minha filha foi bem criada, ele tem juízo, eu ensino todo dia o que é o perigo, o que devem evitar. Não creia nisso não creia nisso não, né? O bom é ficar perto e, na maioria das vezes, calada, ouvindo mais do que falando, porque ouvindo mais do que falando, vai haver a oportunidade de entender o que está acontecendo de verdade. Tem gente que fala e pronto, vai sossegado trabalhar, cuidar da vida, achando que o falar é que é a função dos pais. Não, a função de responsáveis é ficar de olho, sempre. Eu conheci um berçário que não tinha uma fama muito boa, mas tinha uma boa estrutura. E um dia, um casal de policiais federais procuraram esse berçário e disseram: olha, nós só vamos deixar nossos gêmeos aqui se colocarmos uma câmera aqui dentro, para filmar o pátio e para filmar o que as crianças fazem aqui nos mais diversos lugares, né? Então precisamos de câmeras. Policiais federais têm essa facilidade e colocaram. E com o tempo, gente, o pessoal interno do berçário esqueceu que as câmeras estavam lá e começaram a agir normalmente como sempre agiam. Muito sadismo, muita perversão, muita intimidação, muitos maltratos, uma verdadeira perversão, um campo de perversões. Então, era um berçário, era momo fantasiada de berçário, era baleia azul fantasiada de berçário, levando as crianças a adoecimentos, que a criança não parava de adoecer ali, desse jeito. Então, é o olho, é o cuidado, é o coração, é a proximidade que vai fazer com que os perversos sejam derrotados na sua intenção de envolver nossos filhos e netos, querendo acabar com a vida deles, de cada um e de todos. Um abraço, que vocês possam ser competentes nessa tarefa brilhante, sublime, divina, de protegerem aqueles que Deus lhes deu como filhos, netos, netas, colocando a vida deles sob sua responsabilidade. Grande abraço e até outro encontro.